Você ouve agora Terceirona, o seu encontro semanal com todas as informações da Série C do Campeonato Brasileiro. Que beleza! Muito bem, meus irmãozinhos. Chegou a hora de você curtir tudo que rolou na penúltima rodada do octagonal final da Série C. E vamos nos preparar para a última rodada, a rodada decisiva da Terceirona. Você é o nosso convidado, ao lado dos nossos jornalistas espalhados por todo o Brasil, trazendo a informação quentinha de dentro dos gramados. Queria cumprimentar o João e o nosso Cícero Bringel e abrir o bate-papo de hoje. Gente, que rodada incrível. Já tem time que deu adeus às chances de classificação, mas nos dois grupos tem muita gente competindo ainda aí para ir para a segunda fase. Vamos que vamos nessa Terceirona de hoje, bora lá. Salve Belezão, salve João, salve amigos ouvintes da Terceirona, a nossa Série C que está demais. Beleza, chegou a hora. Você ouve agora o Terceirona. São Bernardo vence Brusque no 1º de maio por 2-0. É vice-líder do Grupo B e só depende dele para o acesso na Série B. Botafogo da Paraíba perde por 2-1 em João Pessoa para o Volta Redonda e dá adeus à briga pelo acesso. Jogando em Porto Alegre, São José e Operário ficam no 1-1. Os dois times seguem juntos, abraçados no fundo do Grupo B. Diante de 50 mil pessoas em Belém do Pará, Amazonas vira o jogo em cima do Paysandu. 2-1. O sonho do Papão é adiado. Que beleza! E lá no estádio Passo da Areia, em Porto Alegre, tivemos um empate entre São José e Operário Ferroviário. O jogo foi bastante truncado, com muita bola parada e com certa concentração ali no meio de campo. Os dois times disputaram bastante, mas pecaram muito no passe. Pelo que as duas equipes mostraram em campo, foi um empate bem mais do que justo. Meus irmãozinhos, o primeiro gol da partida foi do São José e saiu já nos acréscimos do primeiro tempo com Thiago Santos após tabelinha na área do Fantasma. O Fantasmão conseguiu o empate aos 30 minutos da etapa final, em cobrança de pênalti, batida por Felipe Augusto. Belezão, um empate mais do que justo. O Operário ainda continua vivo na briga pelo acesso, mas já não depende só dele. Depois desse empate em Porto Alegre, o Fantasma, na última rodada, precisa vencer o São Bernardo no Germano Krieger e precisa secar o São José, que vai pegar o Brusque. Segundo o site Chance de Gol, o Operário, time de Ponta Grossa, cidade da famosa Alcatra no Espeto, tem 34% de chance de acesso para a Série B. Enquanto São José, nosso querido Zequinha lá de Porto Alegre, a cidade do famoso e maravilhoso Pôr do Sol do Rio Guaíba, tem apenas 10% de chance de acesso à Série B. Vamos lá, pessoal, vamos chamar agora o nosso jornalista que esteve lá no Passo da Areia. Eu quero falar com o Bida, que acompanha o Operário Ferroviário. Bida, me conta uma coisa, o Rafael Guanais, ele tem alguma estratégia para superar o São Bernardo nessa última rodada da Série C? Outra coisa, eu gostaria de saber de você se realmente é apenas uma dificuldade técnica do Operário ou o Operário está com uma dificuldade interna com o grupo, porque ele não conseguiu se superar nessas rodadas e é uma grande decepção para nós agora da Série C. Bom, Cícero, bom pessoal que tá ligado aqui no podcast da Terceirona, é difícil analisar, né, essa queda de desempenho do Operário nessa segunda fase da Série C. Porém, o técnico Rafael Guanais avaliou positivamente essa partida. O torcedor operariano também passa a avaliar esse resultado como positivo diante da equipe do Rio Grande do Sul. Porém, é claro, o Operário passa a não depender dele a partir de agora, mas ainda assim o time conseguiu apresentar uma partida e um rendimento melhor frente ao São José, já que as partidas anteriores o Fantasma vinha oscilando bastante na competição. Beleza. Agora eu passo a bola para o nosso jornalista que acompanha o Zequinha, meu querido Edu Eli. O Zequinha, além de depender de uma vitória contra o Brusque, que já é finalista da Série C e do Grupo B, depende também de uma vitória do Operário contra o São Bernardo. Assim, o São José chegaria a 8 pontos nesse Grupo B, ocupando o segundo lugar, enquanto o Operário teria 7 pontos no terceiro lugar do grupo. Além disso, eu queria lembrar que se o São Bernardo empatar e o São José ganhar do Brusque, eles estarão com 8 pontos empatados também. E essa disputa vai para o saldo de gols. Bem, Edu, será que ainda dá pro Zequinha, meu irmãozinho?
Como tá a confiança do time? Será que dá pro Zequinha? Fala, belezão, pessoal. Pois é, o São José acabou sofrendo um empate no segundo tempo, mas segue com as expectativas altas, isso porque fez um grande duelo contra o Operário, que não vinha apresentando um futebol tão vistoso nessa segunda fase, conseguiu imprimir um ritmo muito forte no primeiro tempo, perdeu inúmeras chances de gol. Isso sim foi um ponto negativo na visão dos torcedores, porque precisava também fazer um bom número no saldo de gols. Mas o empate não é de todo ruim. O ponto de vista é que, com a vitória, o São José eliminaria o Operário, mas com o empate, essa equipe se mantém viva na competição para duelar contra o São Bernardo, e isso pode ser muito favorável para o São José. Meus queridos, o Bida também bateu um papo com o Rafael Guanais, o técnico do Fantasmão, e a gente vai ouvir agora. Especialmente pela dificuldade que foi o jogo, né? Um jogo de muita disputa, com muitas bolas paradas. Então é um cenário, a velocidade do jogo é diferente também. Então é um cenário que é mais difícil para você ter contundência em relação às chances. Ainda assim finalizamos mais. Foi um jogo equilibrado, né? Um jogo que eu acredito que o empate acabou sendo um resultado justo. Mas tivemos nossas oportunidades e a gente vai para o último jogo. A gente sabe que não depende de nós, mas a gente vai... Mas tem mais um jogo. A gente não tá morto. Beleza. E do lado do Zequinha, o Edu conversou com simplesmente o maior colecionador de camisas do São José, o grande André Oliveira. Bora ouvir, meus irmãozinhos? Tava cheio o jogo domingo e muita fila pra entrar, né? Cheguei, já tinha uns 15 minutos de jogo. Mas mesmo assim, tive que dar aquele passeio na social procurando camisa que eu não tinha, né? E achei uma. Daí cheguei no cara, conversei, me apresentei, deixei aquele meu cartãozinho lá pro cara me seguir, né? E depois lá atrás do gol, achei uma outra, né? Não cheguei no cara, mas depois quando eu olho, o cara é meu amigo no Face, tava com a camisa. Vamos ver esse saldo, se vier as duas, melhor, mas eu acho que uma já tá na mão já. Beleza. Gente, os dois times precisam vencer nessa última rodada do quadrangular. Isso é indiscutível, meus irmãozinhos. O Operário Ferroviário joga em casa contra o São Bernardo, no próximo domingo às 16 horas, enquanto o São José vai até Brusque enfrentar o Bruscão já classificado, já está na etapa final da terceirona, também às 16 horas do domingo. Já pensando nos resultados combinados dos dois times, quem chega com mais chance de conquistar o acesso? Belezão. O São José, ele vai ter uma partida muito difícil lá em Santa Catarina contra o Brusque. Eu acredito que a diretoria do São José vai estar feliz com a campanha, né? Infelizmente não chegou a classificação para a Série B, mas ficou muito bem estruturado na Série C para o ano que vem e vai terminar esse octogonal muito bem colocado em terceiro, quarto lugar. Eu acho que o São José vai ficar feliz com o que fez até agora. Beleza, e quanto ao Operário, infelizmente algo está de errado lá em Ponta Grossa, porque é impossível que o time que fez aquela campanha no começo do campeonato não conseguiu fazer nada agora no octogonal. Tem alguma coisa errada na estrutura. A gente não sabe, mas futuramente deveríamos saber. E eu acredito que o Operário vai sofrer com o São Bernardo. E não vai ter sucesso nessa rodada e vai ficar por aí na Série C. Pessoal, eu vou concordar discordando aí com a fala do Cícero, isso porque eu acredito que o São José tem, assim, possibilidades de conseguir o acesso, mas o principal adversário é ele próprio. Pode ser que no jogo entre Operário e São Bernardo, o resultado conspire a favor do São José e ele, enfrentando o já classificado Brusque, não consiga classificação, porque depende só de si nesse cenário, e com o futebol que vinha apresentando até então, não conseguiria realmente conquistar a vitória em cima do Brusque. Precisa jogar bola lá em Santa Catarina, e mais do que isso, torcer para o Operário, que continua vivo e pode ajudar muito o São José nessa segunda fase. Olha, belezão, vai ser difícil essa classificação do Fantasma, porém não é impossível, né? Seguindo os roteiros que o Operário já teve, é tradicional, é com muita emoção. O Fantasma leva a partida e a decisão para o Germano Krieger. Claro, não depende só de si, tem o resultado do outro lado também que precisa acontecer entre Brusque e São José, porém o Operário já passou por façanhas semelhantes na Série C, quando disputou a última vez no ano de 2018. Tinha perdido para o Santa Cruz por 1-0, conseguiu reverter no Germano Krieger e a final com o Cuiabá foi 3-3 e depois conseguiu ganhar na Arena Pantanal. Beleza. É isso aí, meus irmãozinhos. O octagonal da terceirona vai se aproximando do seu ato final.
Que beleza! Hora de falar de um jogo muito importante. O jogo que manteve o Brno vivo na disputa pelo acesso. Em partida disputada pela 5ª rodada da segunda fase da Série C, o São Bernardo venceu por 2-0 o Brusque e vai levar para a última rodada do octagonal uma vantagem na busca ao acesso à Série B. O duelo entre as equipes foi realizado no último sábado, no estádio 1º de Maio, São Bernardo do Campo. Os gols foram marcados por Alex Reinaldo e Silvinho. Com a vitória, o clube paulista chegou aos 7 pontos. O Brusque, que permaneceu na liderança com 12 pontos, decidiu levar para campo um time misto, porque já está classificado para as finais de Terceirona. Não é isso, João? É isso aí, belezão? Foi o jogo em que, de um lado, tínhamos São Bernardo, lar da Casa de Pedra, cujo nome oficial é Pouso Paranapiacaba. É um dos locais mais visitados da região do ABC e atualmente é um museu. Diz a lenda, inclusive, que o lugar era onde Dom Pedro I se encontrava com a Marquesa de Santos. Mas isso não é verdade, pois a Casa de Pedra foi construída em 1922, quando a Marquesa já estava morta. E do outro lado, a gente tinha Brusque, um lugar maravilhoso, tão bom para se viver e ser feliz, que está entre as 10 cidades menos violentas do Brasil. Ou seja, 2 lugares incríveis para conhecer, né, gente? 2 lugares incríveis, hein, João? São Bernardo do Campo, inclusive onde eu moro, tem também um dos melhores PIBs do país. Uma cidade muito bem estruturada, por sinal, pessoal. E essa é a casa da Série C, só lugar bacana. Legal demais, meus irmãozinhos. Mas voltando ao jogo, já quero acionar o nosso jornalista que cobre o Brno. Quero falar com o Jean. Jean, o São Bernardo vai para a última rodada dependendo só dele e fez um jogo muito bom em casa. O que você pode trazer pra gente da partida do Brno contra o Brusque lá no 1º de maio? Foi uma partida que o São Bernardo enfrentou o clube que já está na final, que é o Brusque, né? E os jogadores entraram realmente com o espírito de que precisavam vencer de todo jeito para chegar na última rodada com um pouco de mais conforto em relação ao São José e o Operário para brigar por essa vaga. Então foi um jogo bastante movimentado, com a atuação do VAR, com polêmica de arbitragem. Foi um jogo bem movimentado nesse sentido, mas que os jogadores do Brno e a comissão técnica encararam realmente como uma decisão. Vamos lá, Crisan, me conta aí, esse jogo do Brusque em São Bernardo, que o Brusque jogou com time misto, você acha que abala alguma coisa essa fase final do Brusque aí para retona, para finalíssima da Série C, ou apenas foi mais um jogo que o Brusque cumpriu e vem com tudo para esse último jogo? Fala aí para mim. Olá, Cícero. Claro que não. Depois de 4 vitórias seguidas, depois do acesso garantido, depois da vaga para a final garantida também, o time ia com uma marcha reduzida, a torcida já sabia disso, e a escolha do Luizinho Lopes foi um time misto com 5 mudanças na equipe principal. Então, é claro que o resultado abala um pouco a confiança, mas a partida foi uma grande oportunidade para o Brusque testar melhor suas peças, dar mais minutos para quem vem entrando no segundo tempo, que foi o caso do Totti, do Ayrton, do Balotelli, também do nosso zagueiro, o nosso zagueiro artilheiro Olávio, né, que não fez uma das suas melhores partidas, mas essa foi um jogo para administrar cartões, lesões, dar minutagem e realmente aproveitar que não existe mais a situação de vida ou morte por parte do quadricolor do Vale, que já está classificado para a Série B 2024. Legal, gente. Vamos ouvir agora, então, o Zanardi, o técnico do São Bernardo, que, olha, parece ter dado um jeito no time nessa reta final. Vamos lá. Cara, eu deixo as coisas muito tranquilas. A gente conseguiu o acesso para a Série D, conseguimos o acesso para a Série C. Não é só o Márcio, tem todo um trabalho por trás da direção, do Roberto, do Lucas, do meu staff todo, né? Então, a gente trabalha muito forte, então a gente vai ter que brigar, jogar muito. Mas é o último jogo, a gente precisa se entregar bastante, porque só depende do jogo, então depende da gente. Então nós vamos buscar essa vitória para ter esse acesso. Beleza. Já do lado do Brusque, vamos ouvir o técnico Luizinho Lopes em entrevista aqui, feita pela equipe da Terceirona. Na verdade,
Assim, eu não diria assim que nada deu certo. A gente tentou algumas situações diferentes, né? A gente tentou com a equipe com 5 mudanças. Pela primeira vez na temporada nós mudamos 5 jogadores de um jogo para o outro. Eu tenho que também entender, aceitar que o adversário também fez um grande jogo, né? Tem os dois lados da moeda. A gente não tem conseguido imprimir o nosso ritmo, manter o nosso nível de atuação, manter a nossa pegada, e um adversário que entrou extremamente concentrado, né? Extremamente focado, principalmente no início do segundo tempo. Bem, gente, agora vamos falar da última rodada, meus irmãozinhos. O Bernô vai pro jogo da vida lá em Ponta Grossa contra o Operário. O que esperar desse duelo e como tá a preparação para essa rodada importante, hein, Jean? Pois é, Belezão. Essa última rodada pode entrar para a história, assim como o Márcio Zanardi falou na sua entrevista pós-jogo, pós-vitória sobre o Brusque. É a primeira vez que o São Bernardo está jogando a Série C e logo na sua primeira participação já pode subir para a Série B. Então é o momento que o elenco, comissão técnica e torcida enxergam como um momento histórico. O Bernô pode fazer história no próximo domingo, depende, obviamente, só de si. Uma simples vitória sobre o Operário já garante a classificação, o acesso à Série B e a classificação em semifinais. Então, esse jogo tem um peso 2, vamos dizer assim. É um dia histórico para o torcedor de São Bernardo no próximo domingo. Jean, eu acho que o São Bernardo ele tem que chegar em Ponta Grossa para fazer a melhor partida do campeonato. Se ele realmente chegar em Ponta Grossa com essa ideia e com essa determinação, ele vai conseguir um resultado positivo. Como o João falou lá atrás, prognóstico vai ser meio difícil a gente dar, né? Mas eu acredito que o São Bernardo vai superar o Operário por a questão de tranquilidade em campo, que o Operário não deve vir tranquilo para esse jogo devido a tudo que aconteceu que a gente já conversou lá atrás. E o Brusque, hein, gente, que navega em águas calmas, pega o São José que precisa vencer. Caso o São José vença e o São Bernardo perca, o Zeca tem chances de ir para a Série B. O Brusque vai complicar a vida do São José ou vai de mistão de novo, Crisan? O Brusque ele navega em águas calmas, né, João? Mas a partida é importante porque o Marreco ele precisa garantir o mando de campo do jogo de volta da final da Terceirona. O Brusque ele se representou hoje, nessa terça-feira, e deu início à preparação para encarar o São José em casa logo nesse domingo. Para o jogo, o técnico não conta com o volante suspenso Rodolfo e o lateral esquerdo Juan, ambos por o terceiro cartão amarelo obtidos no último jogo contra o São Bernardo. Já a torcida ela planeja uma verdadeira festa no Augusto Bauer para incentivar essa reta final de Série C. Pessoal, além de navegar em águas calmas, o Brusque navega em mar azul. E deve pegar agora o São José em casa e vai fazer a lição de casa tranquilamente. Volta com o time titular, ganha o jogo, fica com a melhor pontuação para decidir em casa. Beleza. Ah, que frio na barriga, hein? A próxima rodada é tudo ou nada. Estamos de olho, meus irmãozinhos. Que beleza! É hora de falar do jogo entre Botafogo da Paraíba e Volta Redonda. Com o resultado, o Voltaço seguiu vivo na luta pelo acesso para a Série B do Brasileirão. No último sábado, após bater o Belo por 2-1 no estádio Almeidão em João Pessoa. O Volta Redonda está de novo no G2 do Grupo C da Terceirona. Agora com 7 pontos conquistados. E vai para a última rodada com chances de subir de divisão. O Belo, por sua vez, estaciona nos 3 pontos e dá adeus ao sonho de retornar à segunda divisão. Campeonato que não participa desde 1989. Os gols da partida foram marcados por Samuel Granada e Hugo Borges para o Volta Redonda. E Pipico fez o gol para o Botafogo. Olha o Pipico aí, gente. É isso aí. Deu Volta Redonda lá em João Pessoa. E a cargo de curiosidade, a cidade de Volta Redonda, que após o final do ciclo do café na região, lá no século passado, levou os produtores locais a produzir laranja. É isso aí. Existe até hoje em Volta Redonda um bairro com o nome de Laranjal. Ali existiam inúmeras plantações de laranja. A produção forçou um início de modernização da estação ferroviária, que com o advento da siderúrgica mudou de novo o foco para a produção de aço. E já que falamos aí de uma curiosidade cultural de Volta Redonda, um fato curioso de João Pessoa, onde o jogo aconteceu, é que antes da chegada dos europeus, a região onde hoje fica a cidade era uma fronteira entre as tribos tupis dos potiguaras e dos
Tabajaras, uma cidade extremamente rica culturalmente, hein, gente? Bem, vamos acionar agora os nossos jornalistas e falar de futebol. Começando pelo Igor Paixão, que teve que amargar a eliminação do Belo, que fez uma primeira fase muito interessante, mas não aguentou a pressão. 2-1 pro Voltaço. E sabe o que teve? Eliminação com gol de Pipico. E aí, Igor, o que você conta pra gente? Fala, Belezão, fala, amigos da bancada. É mais um dia complicado pro torcedor do Belo, que esperava uma vitória. Pelos seus domínios, o Almeidão mais ou menos com um bom público, precisando vencer para, quem sabe, buscar um milagre na última rodada, mas infelizmente a equipe não se portou bem em campo, tomou uma pressão de Volta Redonda, já fez o gol com o Pipico, mas ali precisaria de um milagre absurdo no Almeidão. Um jogo complicado, uma situação quase que de terra arrasada, com possíveis saídas do Felipe Surian, que saiu do gramado após mostrar o dedo em risco para a torcida, uma atitude bem deselegante, digamos assim. E a situação do Roberto Buriti, presidente do clube, também é uma das melhores, com a torcida também pedindo a sua saída. Vamos lá, gente, vamos falar agora com o nosso jornalista Iago, que cobre o Voltaço. Iago, boas notícias, né? Uma bela vitória lá no Almeidão, e o Volta Redonda vem todo feliz e alegre e fortalecido para casa. Me conta aí, menino, me conta tudo aí sobre essa trajetória do Volta Redonda agora. Foi um alívio para os jogadores e também para os torcedores aí do Esquadrão do Aço, que vinha jogando bem e acabou tendo 2 tropeços. O técnico Rogério Corrêa mudou a cara do time, estudou o adversário durante a semana, fez trabalhos táticos mais fortes com os jogadores e tudo acabou dando certo. O time se mostrou outro dentro de campo, muito diferente dos 2 jogos que perdeu para o Botafogo. Estava muito cauteloso, atacando mais, saindo mais para o jogo. Foi com muita emoção no estádio Almeidão. O 2-0 aí colocou o Volta Redonda agora de novo, brigando não só pelo acesso, mas também para ficar em primeiro no grupo C. Gente, o personagem que o Igor Paixão trouxe pra gente hoje, ele é um entusiasta das divisões inferiores do futebol nacional. Ele gosta de acompanhar Série B, Série C, Série D, e esse ano acompanhou muito a nossa terceirona. Ele chama Fred Santos e vai falar pra gente qual foi a perspectiva dele, o que ele mais gostou e como ele acompanhou a Série C desse ano. Fala aí, Fred. O Botafogo da Paraíba foi uma decepção em relação à fase de grupos, né? Da forma como ele chega, fez uma boa primeira campanha na fase inicial da competição. Chega no mata-mata e logo vence o primeiro jogo, e após essa primeira vitória o time meio que desandou, né? Foram 3 derrotas seguidas e o sonho acabou ficando para 2025. Do lado do Volta Redonda, o Iago trouxe pra gente o Zada, gerente de futebol do Volta Redonda, que falou sobre a situação atual do Voltaço. Nossa expectativa é muito grande, né? É um jogo que pode representar aí uma mudança de patamar da nossa equipe, né? E a gente sabe disso, mas a gente chega na última rodada aí dependendo apenas da gente, né? De fazer uma boa vitória, de fazer um bom jogo. Vai ser muito complicado, é um adversário tradicional. A gente tem que preparar, fazer uma excelente semana, chegar para o jogo de sábado aí, todo mundo bem consciente que vai ser uma guerra no bom sentido e que a gente possa sair vencedor. Beleza, meus irmãozinhos. Com o resultado, o Volta Redonda vai a 7 pontos e dorme no G2 do Grupo C da Terceirona. O Voltaço agora tem que torcer por um tropeço do Amazonas frente ao Botafogo, jogando na Arena da Amazônia lá em Manaus, o que não é provável. Caso o Amazonas vença, o Volta Redonda criou uma celeuma para ele. Porque ele depende de uma vitória com 3 gols de diferença em cima do Paysandu para garantir a classificação. Se ele classificar com 2 gols de diferença, a vaga para a Série B vai ser decidida no número de cartões. E se o Volta Redonda vencer com 1 gol de diferença, ele não classifica, a vaga é do Paysandu. Então, Iago, dentro dessa loucura, como é que tá a atmosfera desse jogo? Olha, a gente sabe que a última rodada vai pegar fogo, mas o que vai ferver mesmo vai ser o Raulino de Oliveira, que terá a sua principal partida deste ano até aqui. Um 3-0 coloca o Voltaço na Série B sem precisar pecar em ninguém. O ponto positivo é que o jogo acontece em casa. Os torcedores vão lotar as arquibancadas, a festa já está sendo preparada, os torcedores já estão se movimentando, 9 torcidas organizadas estão se movimentando para ir até o jogo.
que a gente vê é que só a vitória interessa ao Volta Redonda. O time tem 46% de aproveitamento no quadrangular e o elenco só está focado agora nesse acesso à Série B depois de 25 anos. Belezão, o Volta Redonda infelizmente chega com um handicap bem ruim para ele nessa partida final. A única oportunidade que o Volta Redonda tem de ganhar do Paysandu são as maluquices do Hélio dos Anjos, que ele desestabilizou o time na última partida, jogando em casa e perdeu. O filho dele não conseguiu dar conta do time dentro de campo. Agora, vamos ver como é que vai reagir o Paysandu nesse jogo contra o Volta Redonda, mas eu acredito que o Voltaço vai fazer um jogo maravilhoso e vai surpreender todo mundo. Eu vou torcer aqui pro Voltaço. Lembrando o seguinte, hein, Cícero? O Voltaço tem que ganhar sem tomar cartão. O Botafogo da Paraíba, por sua vez, gente, estacionou nos 3 pontos e não pode mais alcançar a classificação. Com isso, a equipe dá matematicamente adeus ao sonho de retorno à Série B após 34 anos e fará em 2024 a sua 11ª temporada consecutiva na nossa terceirona. Esse time não sobe nunca, hein? Eu pergunto isso aí pro Igor e pro Cícero. E aí, perguntar também aos meus amigos como estão os ânimos lá em João Pessoa e como esse time vai pro duelo final contra o Amazonas. Então, amigos, o ânimo aqui em João Pessoa é uma situação mais ou menos parecida quando você vai sair e você vê sua rua completamente alagada, o céu completamente fechado e você não tem pra onde correr. Ninguém sabe mais o que fazer. Se protesta, se só aceita o resultado, se vai cornetar jogador, porque, sinceramente, são 11 temporadas seguidas na Série C agora e a equipe já não tem muito ânimo, não tem muita coisa de não tirar para a próxima temporada. É uma situação triste, melancólica e, no mínimo, desanimadora. É isso aí, Igor. Conforme a gente conversou agora há pouco, o Botafogo realmente oficializou ser um time de Série C, vai continuar na Série C e tem que estar feliz por isso, que é melhor que cair para a Série D. E ele pode se preparar assim, que ele vai tomar uma senhora goleada lá na Arena da Amazônia do Amazonas. Se bobear, vai ser a maior goleada desse octagonal. Vamos lá, que o programa de hoje tá emocionante demais, gente. Tem muita terceirona pela frente. Que beleza! E teve água no chopp de 50 mil torcedores lá no Mangueirão, em Belém do Pará. Tinha até fanfest programada para comemorar o acesso do Papão, mas o favoritismo não prevaleceu e a Onça Pintada fez mais uma vítima na terceirona. O time conseguiu virar para cima do Paysandu e saiu com a vitória por 2-1. A Onça Pintada começou melhor, dominando as ações do jogo, mas apesar do volume foi o Papão quem saiu na frente. Aos 24 minutos do primeiro tempo, Robinho cruzou e Mário testou para a rede abrindo o placar. A pressão do Amazonas continuou e aos 44 minutos, Igor Bolt avançou em velocidade, infiltrou entre 5 homens do Paysandu e bateu firme na intermediária. Tudo igual. Paysandu 1 e Amazonas também 1. Já no segundo tempo, aos 11 minutos, Renan Castro avançou pela esquerda e lançou bola na área do Paysandu. Igor Bolt dividiu com o marcador e aí a bola sobrou para quem sabe. Caiu no pé do artilheiro. Sassá guardou a bola, meus irmãozinhos. Foi a virada da Onça Pintada, 2-1 no placar. O Sassá já havia tomado o 3º cartão amarelo antes do gol. E apesar de ser o artilheiro do campeonato, cumprirá a suspensão na próxima rodada. Belezão. Lá em Belém do Pará, o time de Manaus realmente fez chover em Belém, que já é conhecida como a capital mais chuvosa do Brasil. O Amazonas voltou para casa esperançoso e ao som da banda manauense Carrapicho. Beleza, meus irmãozinhos. Com esse resultado, o Amazonas chega na última rodada precisando de uma vitória simples em cima do já eliminado Botafogo. O empate serviria em caso de derrota do Paysandu. Já o Papão é uma coisa bem complicada para ele. Ele sobe de divisão com uma vitória, empate ou até mesmo uma derrota para o Volta Redonda por até 1 gol de diferença. Caso o Amazonas não vença o Botafogo, o Paysandu também garante acesso independente do resultado com Volta Redonda. Porém, o mais provável a acontecer é o Amazonas vencer e aí o Paysandu pode perder para o Volta Redonda por até 1 gol de diferença que ele garante a vaga. Por 2 gols de diferença, o Paysandu poderá se classificar conforme o número de cartões de cada um.
E se o Paysandu perder por 3 gols de diferença, a vaga é do Volta Redonda. Essa situação é bem complicada, gente. Por isso eu recomendo que vocês acessem nosso site e vejam o nosso texto lá, que isso vai estar explicado detalhe por detalhe. Porque agora nós vamos para o nosso bate-papo com os nossos irmãozinhos jornalistas. Opa, vamos falar agora com o João Paulo, nosso jornalista que cobre o Amazonas, lá de Manaus. Ô João Paulo, que jogo emocionante, hein? Que vitória sensacional. Me conta aí como é que foi essa vitória do Amazonas sobre o Paysandu lá no Mangueirão, meu querido. O Amazonas teve uma vitória surpreendente fora de casa. Prova disso que foi uma disposição muito grande na parte física, entrega, cota de sacrifício, e também na parte tática. O professor Luizinho Vieira acabou se sobressaindo sobre a comissão técnica do Paysandu. A equipe do Amazonas conseguiu manter o volume de jogo que já vinha mantendo no primeiro tempo. Em cima da substituição que ocorreu no intervalo, a equipe do Paysandu voltou com um volante a mais, Jaci Maranhão, no meio de campo, povoando um pouco, tentando inibir as linhas de passe, o que não deu certo. Diego Torres e Igor Bolt conseguiram comandar ali, controlar as ações do jogo. O pivô do Sassá foi algo que funcionou, e ele também estava numa noite muito inspirada. A equipe do Amazonas foi muitos quesitos que conspiraram a favor, e também nas questões das substituições. O Amazonas foi muito melhor nas substituições, algo que fluiu. E o resultado foi um pouco em cima disso também, né? Agora eu queria ouvir o outro lado do duelo. O Tilon, nosso jornalista que cobre o Papão na Terceirona. Tilon, jogaram água no chope da torcida em Belém? Como é que tá a coisa por aí? Olá, pessoal da Terceirona. O Paysandu deixou escapar a primeira chance de voltar para a segunda divisão depois de 6 anos. A festa estava toda armada, o Mangueirão mais uma vez super lotado. A Belém estava respirando essa possibilidade, mas não foi o dia do Paysandu. Acho que foi a pior apresentação do Paysandu nessa fase, e mesmo tendo saído na frente com um belo gol do Mário Sérgio, o Amazonas sempre foi superior. No mínimo equilibrado, e no segundo tempo voltou melhor. O Paysandu fez umas mexidas que não deram certas, tentou dar mais força para o meio campo de marcação, mas não deu certo, acabou atraindo o Amazonas, que manteve a calma, não foi para cima assim de afogadilho, foi tranquilo, criando jogadas, e conseguiu chegar aos 2 gols e vencendo com mérito. Beleza. Depois do apito final, o João Paulo foi falar com um grande artilheiro da Série C, o que fez o segundo gol do Amazonas no jogo, Sassá. Vamos ouvir o que ele tem para dizer. Graças a Deus a gente está mais perto do nosso objetivo, com muito pé no chão, com muita humildade, trabalhar essa semana, descansar, recuperar, para sábado a gente fazer um grande jogo e, se Deus quiser, conquistar esse nosso acesso. O Tilon trouxe uma sonora do lado do Paysandu, belezão? Ele bateu papo com Sami Abrahim, de 40 anos, torcedor do Papão. Vamos conferir esse bate-papo. Venho aqui falar sobre o acontecimento de domingo. Quero dizer aqui a todos que nada está perdido. A Amazonas veio para jogar o jogo da vida dele, jogou água no nosso chope, mas nada está perdido. E que sábado, lá no Rio, vamos sair com o tão sonhado acesso. Meus irmãozinhos, na próxima rodada, o Amazonas recebe em casa o Botafogo da Paraíba, enquanto o Papão vai até Volta Redonda enfrentar o Voltaço. O que esperar dessas 2 partidas? Que desfecho vai ter, hein, Cícero? Por enquanto, o desfecho bom mesmo é para o Amazonas, né? Ele vai sacramentar essa fase com uma bela vitória sobre o Botafogo. Eu acredito que ele vai fazer um bom jogo, vai ter uma boa vitória e vai sair muito fortalecido para a final do campeonato, que eu acredito que ele vai para a final. Do outro lado, eu até falei antes, o Hélio dos Anjos tanto que fez que desestabilizou o time. Agora vai pegar o melhor ataque, e o Volta Redonda está devendo uma bela partida em casa. Eu acredito que o Volta Redonda vai atropelar o Paysandu, e o Paysandu vai deixar escapar entre os dedos essa classificação para a Série B. Isso é impossível. 3 gols? Não faz. Você tá muito esperançoso no Volta Redonda. Você tem alguma namorada carioca? Não, é porque eu tava querendo tomar aquela água do Volta Redonda das rodadas passadas, que eles estavam voando, lembra? Agora, o resultado do jogo do Volta Redonda com o Paysandu define tudo. Define se o Amazonas vai ser o primeiro colocado ou não, se o Paysandu sobe ou não, se ele vai ser primeiro colocado ou não. Quer dizer,
A grande incerteza está sendo o resultado do jogo do Paysandu em Volta Redonda e o Tilon vai falar pra gente sobre isso. O Paysandu se representou com uma ordem clara, levantar a cabeça, nada foi perdido, o Paysandu saiu lá de uma situação quase lutando contra o rebaixamento para se classificar para a segunda fase e para tentar chegar na última rodada precisando só de si para o acesso. Uma vitória ou um empate garante o Paysandu na Série B do ano que vem, uma derrota por 1 gol de diferença também garante a ida para a segunda divisão e até uma derrota por um placar maior, seria bem difícil você perder por um placar maior de 2 ou 3 gols de diferença, aí você ia ter que torcer para um já desclassificado Botafogo contra um empolgadíssimo Amazonas. Mas a ordem na Curuzu vamos focar no que a gente pode fazer, no que a gente pode ganhar, já jogamos bem, principalmente fora de casa, para tentar surpreender mais uma vez e voltar para Belém em pleno Círio de Nazaré com a Série B na bagagem. Beleza. Estamos chegando na última rodada dessa octagonal final da Terceirona. Meus amigos, os acessos vão sendo definidos. Que beleza! Agora chegou a hora dos palpites e análise da próxima rodada. A última rodada dessa segunda fase da Terceirona. Meus irmãozinhos, no sábado teremos o Volta Redonda recebendo o Paysandu no Raulino de Oliveira às 18 horas. Tudo tranquilo pro Papão nessa busca ou Volta Redonda vem com tudo, Cícero? Eu vou voltar do tema da loteria esportiva. Tem que ser um triplo para poder acertar. Eu imagino que o Hélio dos Anjos vai fazer uma preleção onde ele vai tirar toda a responsabilidade dos jogadores. Falar para eles jogarem tranquilo, no contra-ataque. Mas, do outro lado, o Volta Redonda vem com muita responsabilidade para fazer um grande jogo em casa. Mas eu acho que aqui tem aquele fator que a gente estava conversando, João. O Paysandu, o time do Paysandu, acho que não suportou a pressão da torcida para jogar em casa. E quando for jogar fora de casa, vai jogar mais tranquilo. Torcida é complicado, cara. Até quando tem jogo de ida e volta, né? Eu vejo muita gente falando que prefere jogar o segundo jogo fora e muita gente fala que prefere jogar o segundo jogo em casa. Então, a torcida, ela, até certo ponto, ela faz aquela pressão, mas de repente, se você souber jogar com psicológico, a torcida ela se vira contra o próprio time em um certo momento, né? Mas é sobre isso mesmo que a gente estava falando. Os jogadores do Paysandu têm estrutura para suportar jogar em casa com 50 mil pessoas? Mostraram que não. E jogando fora de casa lá em Volta Redonda, pode ser que o psicológico deles se fortaleça, entendeu? Tudo depende do primeiro gol. João, você concorda com razão. isso? O primeiro gol Razão total. É o que vai dar a tranquilidade para quem fez e vai dar a instabilidade para quem tomar um gol. Mas nesse jogo não existe isso, porque se o Volta Redonda faz um gol, ele precisa de correr atrás de mais 2. Mas aí ganha confiança, né? Você colocou o primeiro pra dentro, fala, agora eu vou pra cima, entendeu? E aí, outra coisa, se o Volta Redonda faz um gol, o Paysandu também pode ficar tranquilo, porque se ele perder de 1-0, a vaga é dele. Aí o Volta Redonda vai atacar e o Paysandu vai recuar. Nós vamos ter o melhor ataque do campeonato em cima da defesa do Paysandu, que bateu cabeça no último jogo. Aí o psicológico vem. Já não jogou bem o jogo passado. Eu quero dizer que eu vou de triplo. Mas eu tenho meu resultado sim. Depois a gente vai falar aqui. A minha análise do meu palpite é que o Volta Redonda, sem dúvida, vai ganhar dentro de casa do Paysandu. Eu acho que... para mim o Paysandu ele foi uma surpresa, né? Nesse quadrangular, nesse octagonal final. Eu não acreditava que o Paysandu chegaria nesse octagonal final, mas contou com a torcida e contou com o Mangueirão lotado lá. Então, eu acho que nesse momento, o Volta Redonda jogando em casa vai fazer um 3-0 e vai começar aí a campanha para tirar o Paysandu do acesso aí para a Série B. Eu vou seguir a linha aqui do meu companheiro de análise aqui, o João. Eu também vou de 3, mas 3-1. E o Volta Redonda, para deixar a torcida do Paysandu maluca, vai se classificar nos detalhes do cartão, do gol marcado e etc. Eu vou dar confiança pro Voltaço. Eu acho que o time do Voltaço vai para cima de qualquer jeito para garantir seu espaço no futebol e vai ganhar de 4-1. O Paysandu não vai aguentar a pressão. Os jogadores não têm estrutura psicológica para enfrentar esse jogo. Apesar de ser um jogo em que tudo é possível.
Ainda no sábado, também às 18 horas, teremos o Amazonas recebendo o Botafogo da Paraíba na Arena da Amazônia. O Botafogo da Paraíba soma 4 derrotas e apenas uma vitória, que foi justamente em cima do Amazonas na primeira rodada dessa segunda fase. Mas com o Amazonas embalado, vindo de uma vitória em cima do líder do grupo, vida fácil para a onda pintada ou nada disso? Olha, eu só queria dar um detalhe. A gente tem uma máxima que para o clube subir, ele tem que montar uma estrutura para onde ele quer chegar. Então, o Amazonas deu uns tropeços, talvez lá tinha alguma situação com o treinador anterior, que agora o Luizinho pegou e está fazendo bem feito. O Amazonas está muito forte nesses 3 jogos finais aqui do octogonal. E sem errar, o Amazonas ganha de 4-1 do Belo. Eu acredito que o Amazonas ganhe mesmo, mas ele garante um 3-1. Você tá dando gol demais pro Amazonas. 3-1, isso que tá sem Sassá, hein? Tem que lembrar disso, hein? Mas ele tem 2 jogadores, que é o Luan, que foi um jogador que teve uma expressão muito grande do Campeonato Sergipano, e tem o Betinho, que é um veterano. João, você concorda com isso? Eu concordo, eu não dou tantos gols assim, mas acho que o Amazonas não perde em casa pro Belo, não. O Belo que vai lá pra cumprir tabela, desinteressado, às vezes a comissão técnica, apesar, né, da gente ter acompanhado o incidente do duelo ali, né, no momento meio chato entre o técnico do Botafogo com a torcida lá, mostrou o dedo do meio e tudo mais, mas talvez os jogadores acabam se imbuindo daquele espírito de vamos acabar bem o campeonato e tudo mais. Não acho que isso vai fazer eles trazerem uma vitória, mas acho que o Amazonas não ganha de maneira tão expressiva não, né? 2-0. Entenda expressivo, eu tô querendo dizer, não vai ter aquela goleada sonora, não. Acho que 2-0 o Amazonas faz em casa sem muito esforço e sem Sassá. João, meu querido, o dedo do meio na Paraíba chama pitoco. Pitoco? Ele deu um pitoco pra torcida. Olha aí, nada agradável esse pitoco. No domingo, Operário recebe o São Bernardo no Germano Krieger, às 16 horas. E aí, meus irmãozinhos, 2 times que antes de mais nada precisam vencer. O que podemos esperar desse magnífico confronto? Mais um jogo para triplo. Agora eu vou explicar por quê. O Operário, ele é econômico em fazer gols. Ele deve fazer pelo menos um. O São Bernardo vem para o antijogo e precisa pelo menos fazer um gol para sacramentar sua classificação. Eu vou no 1-1. E não vai sair disso. E não vai ser um jogo muito bonito não, porque vai ser um jogo muito amarrado. Podem acreditar. Eu também acho que vai ser um jogo de arranca-rabo ali. Eu não acho que o Operário vença, não. O São Bernardo, não diria magicamente, mas de uma maneira muito estranha, oscilou demais, né? Foi de um momento muito bom para um momento muito ruim, se classificou. Teve um começo, segunda fase muito ruim e tá subindo, tá voltando a vencer. E acho que vai fazer o mínimo para se classificar para a série, para se classificar não, né, para ganhar, né, esse jogo e correr atrás do acesso. Acredito que vai ser um jogo de 1-0, por mais que a tabela às vezes não favoreça o São Bernardo na classificação, mas não acho que ele saia de lá com uma derrota e nem com empate. Aposto 1-0 pro Bernão fora de casa. O fato é que o São Bernardo é um clube empresa. E as promessas financeiras dentro de um clube empresa são conquistadoras. E o time não sofre muita pressão da torcida, então o São Bernardo entra bem mais tranquilo. O Operário já entra sob pressão, os jogadores vão... A cidade inteira enche a paciência dos jogadores. Eu não acredito que vai ser um jogo com muito cartão, vai ter expulsão, vai ter briga. Eu não acho que vai ser um jogo tranquilo, e ele deve terminar num 2-2 com pelo menos 2 expulsões, e eu vou ficar nesse 2-2 mesmo. Também no domingo, teremos o Brusque recebendo o São José, no mesmo horário, às 16 horas. E aí, meus irmãozinhos, o Brusque já conquistou acesso, já está na final da Terceirona. O pensamento é lá na frente, ou seja, eles querem garantir o último jogo da finalíssima em casa. Mas ainda é o poderoso Brusque. Nada fácil a vida pro Zequinha, hein? O Zequinha vai amargar uma sacolada. Vai tomar 4-1. Não vai aguentar pressão, não vai aguentar aquele campo apertadinho, aquele gramado meio surrado. E não esqueça que o Brusque tem o ex-zagueiro e hoje artilheiro Olávio, o moço lá do interior do Ceará. Ele vai fazer um golzinho pra gente. Eu acho que o Brusque deve voltar, provavelmente
com o time titular, né? Até porque deixar o time titular tanto tempo sem jogar para depois entrar em uma fase decisiva é meio complicado, os caras perdem ritmo de jogo. Acho que o técnico vai tentar também já gastar os cartões, né? Fazer com que os atletas que tenham alguma dificuldade ali em termos de cartões amarelos não se comprometam para o jogo da frente. Então acaba sendo um jogo de mais cautela para o Brusque, mais desinteresse, né? E o São José precisa do resultado. Acho que vai ser um jogo apertado, 2-1, e o São José bota fogo no parquinho aí do Brusque, traz um resultado muito bacana e embola tudo aí a disputa. Eu já vejo um jogo bem mais tranquilo pro Brusque. O São José não vai aguentar a pressão e eu aposto num 3-1 com tranquilidade pro Brusque, sem grandes ou maiores confusões. Que beleza, que beleza! E assim, vamos chegando ao fim de mais um Giro pela Terceirona. A última rodada da segunda fase vai pegar fogo. Meus irmãozinhos, tem time dependendo só de si mesmo. Tem time dependendo do resultado de outra partida. Tá uma loucura essa reta final de acesso para a Série B. E muito obrigado a todos vocês que participaram e contribuíram nesse nosso bate-papo de hoje. Nós da Terceirona estamos aqui toda semana, até o fim da nossa querida Série C, trazendo todas as notícias e emoções a cada rodada. João, Cícero, muito obrigado. Meus irmãozinhos, um abraço para vocês. Maravilha, belezão, maravilha, João. Grande abraço para todos os nossos amigos ouvintes do nosso programa Terceirona Oficial, a nossa Série C. Grande abraço para todos. Um abraço para todo mundo, frio na barriga já, né, nessa última rodada que vai ser emocionante. E a gente se vê semana que vem. Um beijo pra todo mundo. Beleza. É assim que a gente termina esse Giro pela Terceirona. Nós ficamos por aqui. Um grande abraço e até mais. Que beleza! Você ouviu a Terceirona, uma produção Foda Corp e Estúdio Bebê Gigante.